Olá, tudo bem? Mais um dia na presença de Deus, juntos mais uma vez para gravar o 5º dia do nosso plano de leitura anual da Bíblia. Hoje nós vamos juntos estar lendo o capítulo 13, 14 e 15 do livro de Mateus. Então você pode estar pegando a sua palavra, a palavra de Deus, pode estar pegando a sua Bíblia, abrindo aí no seu telefone enquanto você escuta, ou se você quiser apenas ficar ouvindo no fone de ouvido também, sinta-se à vontade. Deus tem algo muito grande para esta nação, Deus tem algo muito grande para esta geração. Estamos com certeza vivendo momentos especiais na presença de Deus e conhecer a sua palavra é fundamental para aquilo que Ele vai fazer na sua igreja a partir de hoje. Então, por isso, vamos juntos para mais um dia de leitura anual da Bíblia Sagrada em nome de Jesus. Mateus capítulo 13. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira do mar. Logo uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas como esta. Um lavrador saiu a semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior do que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Os discípulos vieram e lhe perguntaram por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? E ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia, mas o que nada tem, até o que lhe tem, lhe será tirado. É por isso que eu uso parábolas. Eles olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem, e nem entendem. Cumpre-se deste modo a profecia de Isaías que diz: quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando ouvirem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem e seus ouvidos não ouvem, e o seu coração não entende. E não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Felizes, porém, são os seus olhos, pois eles veem, e os seus ouvidos, pois eles ouvem. Eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Agora ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu a semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que lhe foi lançada em seu coração. As que caíram em solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. E as que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo é sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. E as que caem em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes mais que a quantia semeada. A parábola do trigo e do joio. Esta foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boa semente em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? O inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio, arranquem-no em feixes e queimem-no, e depois guardem o trigo no celeiro. Então Jesus contou outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda,
que alguém semeia num campo é a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças, cresce até se transformar em árvore, e vêm as aves e fazem ninho em seus galhos. Jesus, porém, contou a seguinte parábola: o reino dos céus é como o fermento usado por uma mulher para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. Jesus sempre usava histórias e comparações como essas quando falava às multidões. Na verdade, nunca lhes falava sem usar parábolas. Cumpriu-se deste modo o que foi dito por meio do profeta: eu lhes falarei por meio de parábolas, explicarei coisas escondidas desde a criação do mundo. Em seguida, deixando a multidão do lado de fora, Jesus entrou em casa. Seus discípulos lhe pediram: por favor, explique-nos a história do joio no campo. Jesus respondeu: o filho do homem é o agricultor, que planta as boas sementes. O campo é o mundo e as boas sementes são o povo do reino. O joio são as pessoas que pertencem ao maligno, e o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e o que fazem as colheitas são os anjos. Da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim será o fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles removerão do reino tudo que produz pecado e todos que praticam o mal, e os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou tal pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede de pesca que foi lançada ao mar e pegou peixes de todo tipo. Quando a rede estava cheia, os pescadores a arrastaram até a praia. Sentaram-se e juntaram-se os peixes bons em cesto e jogando fora os ruins. Assim será o fim dos tempos. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Vocês entendem todas essas coisas? Sim, responderam eles. Então ele acrescentou: todo mestre da lei que não torna discípulo no reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro verdades preciosas, tanto novas como velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, deixou aquela região e voltou para Nazaré, cidade onde tinha morado. Enquanto ensinava nas sinagogas, todos se admiravam e perguntavam: de onde lhe vem a sabedoria e o poder para realizar milagres? Não é este o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe, e também seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas. Todas suas irmãs moram aqui, entre nós. Onde ele aprendeu todas essas coisas? E sentiam-se muito ofendidos. Então Jesus lhe disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos na sua cidade e entre a sua própria família. E por causa da incredulidade deles, realizou ali apenas uns poucos milagres. Capítulo 14. Quando Herodes Antipas ouviu falar de Jesus, disse aos seus conselheiros: deve ser João Batista que ressuscitou dos mortos, por isso ele tem poder para fazer esses milagres. Herodes havia mandado prender e encarcerar João para agradar Herodias, e era esposa de Filipe, seu irmão. João tinha dito repetidamente a Herodes: é contra a lei que o Senhor viva com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo de provocar uma revolta, pois o povo acreditava que João era profeta. Contudo, numa festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante dos convidados e agradou muito o rei. E ele prometeu, sob juramento, que lhe daria qualquer coisa que ela pedisse. Instigada pela mãe, a moça disse: quero a cabeça de João Batista num prato. O rei se arrependeu do que tinha dito, mas por causa do juramento feito diante dos convidados, deu as ordens para que atendessem ao pedido. Foi João decapitado na prisão, e a sua cabeça foi trazida num prato e entregue à moça, que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levantaram seu corpo e o sepultaram.
Em seguida foram a Jesus e lhe contaram o que havia acontecido. Logo que Jesus ouviu a notícia, partiu de um barco para um lugar isolado, a fim de ficar só. As multidões, porém, descobriram para onde ele ia e o seguiram a pé, vindas de muitas cidades. Quando Jesus saiu do barco, viu grande multidão. Teve compaixão dela e curou os enfermos. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: este lugar é isolado e já está ficando tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos povoados e comprar comida. Não há necessidade, disse Jesus, providenciem vocês mesmos alimento para elas. Eles, porém, responderam: temos apenas 5 pães e 2 peixes. Tragam para cá, disse ele. Em seguida mandou o povo sentar-se na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu os pães em pedaços e os entregou aos seus discípulos, que distribuíram às multidões. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram 12 cestos com as sobras. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distante da terra, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando o povo reconheceu Jesus e a notícia de sua chegada se espalhou rapidamente por toda a região, e trouxeram os enfermos para que fossem curados, suplicavam que ele deixasse os enfermos apenas tocar a orla do seu manto, e todos que tocavam eram curados. Capítulo 15. Então alguns fariseus e mestres da lei chegaram em Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram: por que seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Jesus respondeu: e por que vocês com suas tradições desobedecem ao mandamento de Deus? Pois Deus ordenou: honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Em vez disto, vocês ensinam que se alguém disser a seus pais: sinto muito, mas não posso ajudá-lo, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que teria dado a vocês, não precisará mais honrar os seus pais? Com isso, vocês anulam a palavra de Deus em favor de sua própria tradição. Hipócritas, Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam e procurem entender. Não é o que entra pela boca que os contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Então os discípulos vieram e perguntaram: o Senhor sabe que ofendeu os fariseus com isso e que acabou de dizer? E Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada da raiz. Portanto, não façam caso deles. São guias cegos conduzindo cegos, e se um cego conduzir outro, ambos cairão numa vala. Então Pedro disse: explique-nos a parábola de que as pessoas não são contaminadas pelo que comem? Ainda não entendem? Perguntou Jesus. Tudo o que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto, mas as palavras vêm do coração e é isso que os contamina. Pois do coração vêm maus pensamentos, homicídios, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. São dessas coisas que os contaminam. Comer sem lavar as mãos
não os contaminará. Então Jesus deixou a Galiléia rumo ao norte, para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele, suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele: Mande-a embora. Ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher: Fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajude-me. Jesus respondeu: Não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mulher, a sua fé é grande, disse Jesus. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Deixando aquele lugar, Jesus voltou ao mar da Galileia e subiu ao monte onde se sentou. Uma grande multidão veio e colocou diante dele aleijados, cegos, paralíticos, mudos e muitos outros, e ele curou a todos. As pessoas ficavam admiradas e louvavam a Deus de Israel, pois os que eram mudos agora falavam, os paralíticos estavam curados, os aleijados andavam e os cegos podiam ver. Então Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão dessa gente. Estão aqui comigo há 3 dias e não têm mais nada para comer. Se eu os mandar embora com fome, podem desmaiar no caminho. Os discípulos disseram: Onde conseguiria comida suficiente para tamanha multidão neste lugar deserto? Jesus perguntou: Quantos pães tem? 7 e alguns peixinhos. E responderam eles. Então Jesus mandou todos sentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, agradeceu, partiu em pedaços. Em seguida entregou-lhe aos discípulos, que os distribuíram à multidão. Todos comeram à vontade e os discípulos recolheram ainda 7 cestos grandes com as sobras. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então Jesus os mandou para casa, entrou num barco e atravessou para a região de Magadã. Amém, queridos? Aqui termina então o capítulo 15, no nosso 5º dia. Eu fiz a leitura na versão NVT, que é a nova versão transformadora. E nesses dias, nesses 3 capítulos que nós lemos, 3 capítulos que lemos da palavra do Senhor, Jesus fala sobre algumas parábolas, ensina sobre o joio, sobre o trigo, sobre a semente boa, sobre a terra boa, sobre a terra má, os milagres da multiplicação e tudo aquilo que ele pode fazer a nosso respeito. Se nós traçarmos um paralelo com o que estamos vivendo hoje, nós temos aqui muitos motivos para crer no Senhor. Quem de nós é terra boa? Quem de nós é uma semente boa plantada numa boa terra? Quem de nós pode até estar achando falta, mas sabendo que Deus vai multiplicar nas nossas vidas tudo aquilo que nos é necessário? Nós temos então promessas maravilhosas de Deus nesses 3 capítulos que lemos no livro de Mateus, histórias de Jesus. Tudo aquilo que Jesus fazia, continua fazendo nesses dias, porque Ele morreu e ressuscitou e vive eternamente. E Ele está dentro de cada um de nós, operando ainda prodígios, milagres e maravilhas. Eu quero orar contigo. Pai, obrigado, Senhor, por este momento, Pai, de leitura da palavra, momento, Senhor, de oração, momento, Pai, de estar contigo. Oramos, Deus, uns pelos outros. Oramos, Pai, para que Tu possas abençoar as nossas vidas, fazer com que essa palavra entre, Senhor, em nossos corações e faça morada. Nós oramos, Pai, para que Tu possas transformar a situação que nos rodeia, que o Senhor possa transformar, Senhor, as nossas vidas, que sejamos boa semente e, mais do que isso, que sejamos terra boa, que recebe e multiplica a semente em até 100 vezes mais. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique na paz de Cristo.